Excelências Porreta, Hércio Quaresma Filho na área. As defesas dos crimes dolosos contra a vida. Desde o rascunho da Bíblia, Deus tinha conhecimento que Caim ceifaria a vida de seu irmão Abel. Este é o primeiro delito contra um ente humano na história da humanidade. Desde então, disse e reitero, só com Amar-Gedon isso haverá de cessar. Quando Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos, o quinto é: não matarás. E talvez seja um daqueles mais desrespeitados pelo Homo sapiens, auto-intitulado animal racional e ser humano. Não há como terminar, só com Amar-Gedon reafirmo. E eu lhe pergunto, você já trabalhou na defesa de um crime doloso contra a vida? Um homicídio, a tentativa de homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o aborto ou infanticídio? Pois bem, tenho 1.200 juros na minha história. Incontestavelmente tenho autoridade. E quero lhe perguntar, deixa aqui o seu comentário. Vamos interagir para discutir essa questão, que é, notadamente, a última fronteira do advogado corajoso, daquele que enfrenta as adversidades do Tribunal das Lágrimas. Inscreva-se no canal para receber conteúdos para fins de aprimorar a sua atividade profissional no exercício da advocacia criminal. E vamos caminhar nesse tempo. O indivíduo pensa, matarei alguém. Isso não é punível. É o intercrimes. Cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Enquanto o indivíduo está apenas na elucubração, se vai ou não dizimar a existência terrena de outro, não há que se falar em punição. Quando ele começa os atos preparatórios, também não se falaria nisso, exceto se ele adquirir uma arma com numeração raspada, se ele comprar um artefato dessa natureza no mercado negro. E aí, o que nós temos? Um porte ilegal de arma. Os atos executórios é quando ele começa a ação propriamente dita. E a consumação. Está percorrido o intercrimes e teríamos aí um crime doloso contra a vida, qual seja matar alguém, homicídio. Qual a capitulação? Artigo 121 do Código Penal. Pena de 6 a 20 anos. A forma de perpetração desse ilícito. Parágrafo 2º. Torpe, fútil, com perigo comum, meio insidioso, cruel, asfixia, recurso para assegurar outro crime. Há uma série de qualificadoras, circunstâncias que fazem gravitar, deslocar essa pena do mínimo de 6 para o mínimo de 12 anos. E hoje temos a questão do feminicídio, um tipo penal independente que leva esta pena do mínimo de 12 para o mínimo de 20. Qual circunstância que levou esse ser humano a exterminar a vida de outrem? Você já trabalhou num processo desse? Quais foram os seus argumentos? Você teve a retidão de comportamento de olhar nos olhos, de fitar o seu patrocinado e dizer, neste caso, a condenação é algo necessário. No meio da noite, toca o telefone, é um familiar de um cidadão dizendo, meu marido está sendo preso. Meu irmão, meu pai. O que você vai fazer? Deslocar-se até a delegacia. Primeiro contato com esse personagem. Se houver resistência, acionar prerrogativas. Polícia Militar ou Polícia Civil impediu você de ter acesso ao seu futuro cliente, acione as prerrogativas da OAB, que irão atuar na defesa das suas prerrogativas profissionais, cujo titular sois vós, mas o destinatário é o seu patrocinado. O que eu recomendo? Silêncio. Você até então não conhece nada daquilo que levou aquele indivíduo a ser preso em flagrante, das circunstâncias que compeliram ele a fazer ou não fazer e ser injustamente acusado de autor do crime doloso contra a vida. Então, na conversa reservada, recomende
ao seu cliente, mantenha o silêncio. Verifique se todas aquelas circunstâncias inerentes à legalidade do auto de prisão em flagrante estão sendo observadas. Ultimada a lavratura do APF, não cabe fiança pelo delegado de polícia, porque o homicídio não comporta. O que você vai discutir? Na audiência de custódia, buscar a restauração do status libertatis daquele que você assiste. Decretada a prisão, não aplicadas as medidas cautelares diversas do encarceramento cautelar, habeas corpus. E aí eu tenho por hábito dizer, mão esquerda, liberdade, mão direita, inquérito e não processo. Você vai impetrar um habeas corpus perante o TJ, buscar a liminar, perdido sustentação oral, memorial sustentação oral, e vai caminhar STJ, STF. Perdeu, o cárcere será suportado por aquele que você representa. Do lado direito, o inquérito policial está em curso. O que eu posso apresentar à autoridade policial para indicar que aquela ação, primeiro, não foi perpetrada por ele? Exemplo, estava ele em tal lugar e foi reconhecido, e você tem uma gravação desse seu patrocinado em outro lugar. Você vai juntar isso no inquérito. Você tem uma testemunha que contemplou toda a ação, se não for um caso negativo de autoria, e que demonstra que aquela ação foi levada a efeito com uma excludente de antijuridicidade, de ilicitude, uma legítima defesa própria de terceiros. Você vai apresentar essa autoridade policial. Temos a questão da investigação defensiva, com as suas limitações. Provimento 188 do Conselho Federal da Ordem, mas há algumas limitações. Você não pode obter um afastamento de sigilo fiscal, telefônico, bancário. Você não consegue fazer exumação de um cadáver. Você não terá acesso às vísceras daquele que sucumbiu lá no IML, mas algumas medidas podem ser adotadas no sentido de evidenciar à autoridade policial, no curso do inquérito, que aquela verdade, entre aspas, apresentada pelos agentes da autoridade não corresponde àquilo que foi a realidade fática. Ultimada a peça informativa, uma denúncia poderá ser oferecida. Em caso de oferecimento, você continua pleiteando liberdade. Resposta à acusação. Há uma exceção qualquer a ser levantada? Lembre-se que necessário se faz uma procuração com fins específicos para tal desiderato. Indicar testemunhas, requerer perícias, diligências. 1+J. Na audiência de instrução e julgamento, far-se-á a colheita da prova oral. As testemunhas indicadas pelo parquê, podemos ter a figura de um patrão do assistente do Ministério oficiando nos autos. Este sumário de culpa é de extrema relevância para desconstituir aquilo que até então foi trazido pela autoridade policial, referendado pelo Ministério Público na peça proemial. Testemunhas de defesa. Quem devo arrolar? Preferível é explorar aquelas trazidas pela acusação para desconstituir um elemento de autoridade que a nós imposto? É o delegado de polícia, a autoridade policial, são os seus agentes. Quem é você? Advogado do increpado. Pois eu tenho por hábito, no exercício da nossa profissão, desconstituir a prova, fazendo com que aqueles que procederam, realizaram atos de investigação, tenham a sua credibilidade defenestrada, aniquilada, quando do sumário de culpa, quando das inquirições. Percorrida a colheita da prova oral, o que nós teremos? O interrogatório. E aí é necessário avaliar. O seu constituinte deve falar ou não neste momento. Mais ainda, o interrogatório seletivo. Eu, há muito tempo, faço com que o meu cliente responda somente a mim e a mais ninguém. Isso se eu entender que é necessário, naquele momento, que ele profira qualquer consideração. Pronúncia levada a efeito. E eu estou aqui ficando circunspecto dos crimes dolosos, mais ao homicídio e também a tentativa. Alegações finais, antes da pronúncia, obviamente. O Ministério Público pede o acolhimento in totum dos termos vazados da exordial. E você vai repelir. Primeiro, anexo causal
Entre a ação e o resultado há um liame. Segundo, a prova de materialidade, indícios de autoria. Terceiro, alguma daquelas circunstâncias arregimentadas no sumário de culpa compele ao reconhecimento de uma absolvição sumária, você irá desenhá-las de forma escrita no seu articulado final. É caso de decote de qualificadora, desclassificação, tudo isso será ventilado na sua peça, no seu memorial de alegações finais. O juiz pode ter 4 condutas. As 5, aliás, ele pode reconhecer um vício, anular todo o processo. Ele pode pronunciar, impronunciar, desclassificar e absolver sumariamente. Esta decisão pode ser combatida através de recurso em sentido estrito ou de apelação. Por que apelação? Se ele absolve sumariamente, o Ministério Público pode apelar. O recurso em sentido estrito é cabível no caso de pronúncia. Até agora, o que você achou da prosa? Deixe os seus comentários, divulgue o nosso canal e inscreva-se, caso não tenha até agora levado a efeito essa ação. Recurso em sentido estrito, apelação, qualquer um dos dois, vai para o Tribunal de Justiça. Se for da competência da Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. Os embargadores podem fazer 5 coisas. Anular todo o processo, por algum vício, manter a pronúncia, despronunciar, desclassificar e absolver sumariamente. Se a pronúncia for mantida, vamos ao plenário. As cautelas do 422, do 479, a realização do júri, onde você terá a renovação dessa prova e ao revés de 8 testemunhas, 5, quando um magistrado, um representante do Ministério Público, eventualmente um patrono da assistência, a defesa, seu constituinte, no máximo 25, no mínimo 15 jurados, serão sorteados 7. O Conselho de Sentença decidirá a sorte do seu patrocinado. Sumário de culpa. Instrução em plenário. Inquirição das testemunhas, primeiro as arroladas pelo Ministério Público, depois a defesa. Interrogatório. É meu modus operandi. Permito que o réu responda apenas a mim e àqueles que irão julgá-lo, as senhoras e os senhores julgados. Lembre-se, nunca deixe nada para a tréplica, porque o promotor pode não vir à réplica. Então, seus argumentos deverão ser alinhados naquela hora e meia, se for um acusado, 2 horas e meia, mais de um réu. Ao final disso, o que nós teremos? A votação dos quesitos. Materialidade. O cidadão foi alvejado e sucumbiu em face daquele disparo. Letalidade em segundo aspecto. Segundo quesito, João foi o autor dos disparos? Sendo a tese negativa de autoria, você estará ali com o seu elemento mais forte para vergastar a imputação suportada pelo seu patrocinado. Depois, o jurado absolve o réu, e eu sempre tenho por hábito dizer, olha, se há qualquer resquício de autoria, a prova 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, não há prova suficiente para condenar. E é um argumento, ao invés daquela questão que tem sido debatido, que a clemência não pode ser elencada. Não tenho por hábito, nunca fiz, nunca sustentei clemência. E eu brinco muito, né? Se eu estivesse do lado do Ministério Público, eu falaria para o Conselho de Sentença. Olha, o doutor pede clemência. Vossas Excelências terão, porque irão simplesmente condenar, enquanto o cliente dele matou. Então há uma clemência aqui. Um sucumbiu, o outro terá a oportunidade de retornar ao convívio social. Então clemência não é algo que eu, Quaresma, na minha profissão, no exercício do meu mistério, tenho por hábito e tenho qualquer perspectiva de utilizar. Condenado ou absolvido, há uma questão hoje, a prisão em plenário. Devo ou não levar o meu réu, o meu cliente, o meu patrocinado para ser submetido a júri? Uma cadeira vazia é extremamente complexa no plenário. Já fiz vários júris dessa natureza, em que o réu, não foragido, mas oculto, ele não apareceu. É um momento novo que se avizinha que nós temos que mensurar o reflexo da ausência desse cidadão lá no plenário. Por quê? Se condenado, haverá expedição de um mandado de prisão. E eu pergunto, ele permanecerá homiciado ad perpétuo, aguardando uma prescrição? Essa é uma questão a ser discutida e nós teremos que enfrentar isso doravante.
Da condenação ou da absolvição cabe recurso. O Ministério Público haverá de recorrer, ou o patrono da assistência e a defesa também. Podemos ter um novo júri se o tribunal entender que houve um vício na realização da sessão. Podemos ter a manutenção, a majoração de uma pena. Este é um enredo, em apertada síntese, dos crimes dolosos contra a vida. E eu gostaria que você deixasse os seus comentários aqui, para nós interagirmos, trocarmos informações no sentido de que aprimoramento da atividade profissional. Muitos outros vídeos nós teremos abordando esse assunto, esmiuçando de forma muito particular as teses a serem alinhadas no plenário do Tribunal do Júri. Isso eu quero compartilhar com você e assevero, tem autoridade para fazê-lo. Ao longo de 3 décadas de atividade profissional e mais ainda, 1.200 júris na carreira. É um privilégio ter a sua assistência, acompanhe-nos sempre, inscreva-se e divulgue o nosso canal. Muito obrigado.